Bora lá, então. Fala, meus queridos. Sextou. Ótimo dia para todo mundo. Mais um cafezinho começando. Falar aqui com a Ana, conhecida também como Purple, sobre umas empresas mais oldies, mais aí antigas e relevantes da Web3, que é a Consensys. Para a galera que estiver no YouTube, depois, de algumas horinhas assistindo, ouvindo esse episódio, se puder deixar o like, ajuda bastante. Na descrição do vídeo também vocês encontram o @meio do Vitão, porque lembrando que na verdade isso aqui é um space que acontece ao vivo, de segunda a sexta, 8 da manhã, para quem quiser estar aqui com a gente, trocando ideia. Quem quiser subir, guys, fica à vontade também, como sempre, levantem a mão, venham perguntar, venham compartilhar aqui opiniões, senão fica o ping-pong e só eu e o Vitão, a gente quer que vocês subam, como sempre. E antes de dar uma alô na Ana, como é que você tá, Vitão, nessa sexta? Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um café 197. Estamos chegando no 200, estamos quase lá. Quarta-feira que vem, chegamos em 200 episódios do café. Bom demais. Bom, hoje a gente vai estar recebendo a Ana aqui, que é a Purple. Difícil relacionar a Ana com Purple, eu relaciono Purple com Purple. E a gente vai estar falando sobre a Consensys, que, cara, muita coisa que a gente toca na Web3 foi feita pela Consensys. A gente vai falar um pouco da trajetória dela também até chegar na Consensys. E uma coisa também que eu gosto muito da Consensys é a linha, né? Que é bem hot topic aí, tema quente. Então dá para conversar um pouco sobre linha também. Boa. Agora sim. E aí, Ana, como é que você tá? GM. GM, gente. Tudo bem? E vocês aí? Mais um café 197, gostei. Vou colocar aqui na minha lista. Tá tudo bem. Tô aqui com meu cafezinho e pronta para bater esse papo aí com vocês. Como deve ser, hein, Purple? Como deve ser. O cafezinho precisa. Exato. Boa. Ana, comece então comentando um pouco sobre você, sua trajetória desde a entrada na B3, os contatos e como que você foi até onde você chegou na Consensys e o que você faz lá com eles. Boa. Então, comecei trabalhando minha carreira na área financeira, né? Fazia análise de orçamento administrativo de uma divisão da Procter Gamble. Trabalhava na parte de beleza e bem-estar, então com marcas como a Gillette, Pantene, Head and Shoulders. Então, tinha uma equipe ali, a gente fazia parte financeira e durante 12 anos eu trabalhei, né? Isso em Genebra, na Suíça, onde fica o headquarters deles lá na Europa. E acho que é bem normal que o pessoal das finanças assim acabou aprendendo sobre cripto um pouco antes, e talvez junto com devs assim. Então, em 2017, 2018 a gente começou a fazer alguns workshops dentro da Procter para aprender mais sobre cripto e também sobre blockchain. E na época daí, em 2019, eu fui selecionada, porque eu tinha bastante curiosidade, gostava muito já da parte de inovação, e eu fui selecionada para tocar um projeto de rastreamento com blockchain para o product supply de um dos nossos produtos na época, que era o barbeador Brown. Então, nessa época, eu já consegui trabalhar mesmo dentro com a tecnologia, no caso, né, entender um pouco mais como que funcionava e continuei acompanhando. Ano passado, então, em 2022, eu resolvi voltar para o Brasil com a minha família e como a Procter tem a sede dela lá em São Paulo, eu não queria ir morar em São Paulo, questões de família, eu então apliquei para a Consensys. Hoje na Consensys, e por que eu fiz isso também? Uma coisa relevante para mim era, como eu já estava voltando para o Brasil, já ia ter que procurar por um outro trabalho, eu quis fazer a mudança de carreira ali de algo mais corporativo para uma empresa um pouco mais startup ainda, apesar de ser uma grande startup hoje já, né?
E a Consensus para mim era, assim, o que eu via dentro de Web3 realmente era a melhor empresa. Como eu já tinha feito contato através desse projeto com algumas pessoas que trabalhavam na Consensus, eu consegui uma recomendação lá dentro. E o que fazia mais sentido para mim na época era trabalhar na parte de comunidade, mas não na parte de moderação mesmo. Hoje eu faço estratégia, então eu estou 1 ano e meio com eles agora, e eu faço a estratégia e o desenvolvimento das comunidades. Então, se tem um novo produto que vai ser lançado, como que vai, o que vamos fazer para aquela comunidade poder andar, no caso, né? Essa parte de suporte, parte de canais que vai ser aberto para eles, quem que vai trabalhar com suporte técnico, quem que vai trabalhar com moderação. Então, hoje, o meu cargo é esse, a gente fica tentando traduzir as coisas para o português, mas é Senior Community Support Manager. Então, eu gerencio essa parte do suporte às comunidades dos novos produtos que são lançados. Muito bom. Dá uma no Gus. E aí, Gus? Sextou? Já vai preparando as perguntas para Ana aí, Gus. GM, bom dia. Grande Purple. Agora Ana, né? Bom dia. Agora Pode chamar de Ana, pode chamar de Purple. Purple. O que chamar eu respondo. Se chamar de Zé, eu respondo também. Engraçado que quando a gente conheceu a Ana, ninguém. Como que era? A gente quase fez um campeonato para tentar fazer o unbox dela. Porque era impossível. A gente achava que ela tinha 4 perfis. Era engraçada. Foi engraçada aquela. Mas a Purple é top. Eu vou chamar de Porpiano, que ainda tô me adaptando aqui. Mas tá muito. Vamos ver com as perguntas aí. Quero ver o metadilho no final, hein? Pra alegria aí da galera. Sempre tem. Calma aí. Ô, Rod, você não vai acreditar. Você não vai. Mais uma curiosidade, você não vai acreditar nessa. A Purple é uma das fundadoras do Metadilho, tá? Top. Opa! Muito bom. Vai preparando então, Gus, metade. Coloca no currículo esse daí, hein, Ernesto? Isso daí é importante. Vou ter que adicionar, não tem jeito. Bora. Vitão, quer puxar uma pergunta? Senão eu tenho. Eu quero. Hoje em dia, eu sei que é bastante coisa, mas o que a Consensus tem de produto hoje em dia? Quais são as principais frentes de atuação da Consensus? Tá. A Consensus, ela começou com um aglomerado de startups, né? Então, tem startups que hoje já viraram grandes produtos, como a MetaMask, mas a gente ainda tem bastante coisa um pouco menor, assim. Mas o que está mais na frente é produtos de infraestrutura, né? Que a gente tem a Infura. Ontem a gente anunciou que vamos descontinuar a parte da Truffle e Ganache, mas esse também era um produto que era usado para fazer deploy de contratos. Foi descontinuado, mas acredito que eles vão trazer outras coisas para alinhar com o Infura agora. Então, Infura, e daí tem a MetaMask, obviamente. Junto com a MetaMask, faz uns 2 anos que foi lançado o MetaMask Institucional, que é um produto focado em instituições, organizações, fundos de investimento, que tem a parte cripto, né, para gerenciar. Recentemente também foi lançado Linea, né, que é um Layer 2 aí um protocolo de segunda camada. E é basicamente essas 4 frentes que a gente trabalha hoje. Pois tem outras coisas, existe a divisão da Consensus Mesh, que é também onde faz incubação de startups, e tem algumas startups que daí acabam entrando para o grupo maior da Consensus, mas tem várias startups que começaram ali na Mesh, como a Safe, GitHub, não, desculpa, é um Gitcoin, aquele que faz que teve recentemente um problema lá, inclusive com um projeto. Então,
tem essa parte das startups e a Consensys geralzona mesmo, que tem a parte, tem esses produtos que são mais, que estão agora no mercado. Então, Ethereum, Linea, MetaMask institucional. São as 4 frentes assim que eu vejo mais com uma grande base de usuários, né? Top demais. Cara, é muito legal também saber o que saiu da incubadora do Mesh, né? Projetos hoje em dia bem relevantes. Acho legal isso, que a Consciência não só tem muita coisa dentro de casa, mas também ajuda a construir para exportar, vamos dizer assim, para fora de casa. Isso é legal. Exato. Uhum. Boa. Eu tenho uma pergunta sobre MetaMask Snaps agora, né? Pô, acho que muita gente viu Bom. o anúncio. É uma inovação que a MetaMask está trazendo. Acho que é uma forma muito diferente de pensar o wallet. Só que acho que pouca gente entendeu. De verdade. Acho que o pessoal só vai entender de verdade quando estiver usando, né? Mas tu consegue dar uma explicação simplificada do que é o Snaps? Eu vou pingar Sim. o tweet do Punk aqui, mas fica à vontade. Tá. Snaps nada mais são que extensões da MetaMask, né? Qual que é a nossa filosofia dentro da Consensys? É criar realmente uma infraestrutura onde mais builders estejam. E recentemente até teve uma troca aí de identidade visual, não sei se vocês perceberam, antes era aquele símbolo azul, agora é um 3D no verde, assim, bem chamativo, porque a ideia é realmente trazer o builder, né, a pessoa que constrói, mas não só como desenvolvedor, também pessoas que usam e que interagem com outras aplicações, né. E, obviamente, a MetaMask, por ser um produto criado dentro do protocolo, né, do network da Ethereum, inicialmente, depois, uma das coisas que as pessoas sempre pediam era que a gente conseguisse que pudesse também fazer transações em outros networks, né, como que não eram EVM. Então, por exemplo, Bitcoin, ou até a própria NEO, ou outras blockchains que tem. Então, isso era algo que sempre fomentava ali umas discussões, e eu acho que já faz 1 ano e meio que eles estavam trabalhando no Snaps. Então, o Snaps, ele dá essa possibilidade, né, de criar extensões para que a MetaMask ela possa ser usada mais abrangentemente, não só dentro do ecossistema da Ethereum. É basicamente isso. Então, é como pensar no Google Chrome, que tem as extensões, que você pode, inclusive, adicionar MetaMask, você pode adicionar, sei lá, uma extensão do Zoom, onde já conecta direto ali. O Snaps é essa analogia dentro da MetaMask. Então, você vai se conectar, você vai aceitar as permissões de um Snap, e já tem Snap para muita coisa, né? Se você for no site lá, snaps.metamask.io, já dá para usar vários Snaps, inclusive um que é super interessante, o Wallet Guard, que ele te dá algumas informações sobre o protocolo em qual você vai se conectar ou a transação que você vai fazer. Então, se for, por exemplo, um protocolo que já teve problema com scam, ou uma carteira que já teve problema com fraude, ele vai te avisar, e daí você pode, obviamente, decidir se você continua a transação ou não. Espero que não. Mas tem essas funções que daí abrange, vai além, no caso de Ethereum, né? Cara, acho que fazia um tempo que a gente tava esperando alguma coisa assim, sabe? Antes você tinha que... Com certeza. Pois é. Quantas drenagens de wallets a gente não teria evitado por uma coisa simples, mas muito útil, muito, muito útil mesmo. Muito legal. Mas você vê que para a MetaMask era complicado a gente colocar isso dentro da carteira, né? Porque a gente quer dar essa opção também pro usuário de decidir o que ele interage e qual será qual que é ali a aplicação que ele vai utilizar para decidir se aquilo é bom ou não. Então, por isso que eles foram nesse caminho
de descentralizar mesmo para que os desenvolvedores pudessem trazer as ideias. E, obviamente, hoje tem uma série de vetting, de processo para vetar esses snaps, mas a intenção é que depois isso seja descentralizado também, a própria comunidade decida qual que vai ser o snap que vai ser adicionado ali no marketplace de snaps. Eu ia perguntar, tipo, então tem um time que avalia se aquele snap avalia o código ali para tá tudo certinho, né? Porque você Sim, pode. A gente também tem um outro produto que eu não mencionei, mas é um produto que chama Fuzzing. E é um produto para auditoria de contratos e essa equipe de auditoria, junto com a equipe de MetaMask Snaps, eles fazem assim como fazem também para a linha, tá? Então, hoje, se uma aplicação quer se tornar parceira na linha, né, e aparecer lá, por exemplo, no nosso website como parceiro, tem todo esse processo de vetting aí para decidir se é realmente algo que possa ser colocado nos aplicativos ou no nosso site. É um processo bastante parecido com os aplicativos, né? Na Apple, pelo menos da Apple, né? Primeiro tem uma verificação primeiro de se o aplicativo tem algum código malicioso para depois subir na. Exato, é. Mas, de novo, a nossa intenção é descentralizar isso. Eu ainda não sei, não foi ainda anunciado como que isso vai ser feito, mas o Dan Finlan, que é o cofundador da MetaMask, já falou em várias entrevistas que a intenção é descentralizar esse processo também para que a própria comunidade decida o que é bom, o que não é bom, como o Snap da MetaMask. Cheiro de airdrop, hein? Cara, essa eu acho que é a pergunta que eu mais recebo. Não tenho nenhum alfa para você, Gus. O que eu sei é que é muito difícil. Vai ser muito difícil pra gente lançar um airdrop, porque, sei lá, vamos gastar muito dinheiro. É que o Gus já tá adiantando a pergunta que ele ia fazer lá no fim, na verdade, que é a pergunta de como que ele ganha $1 milhão da maneira mais Exatamente. rápida possível. Né, Gus? Você ia perguntar outra coisa? Levantou a mão? Não, sem perguntas agora. Sem perguntas. Ele só colocou isso na mesa e fugiu. Boa. Cadê a galera subindo, Vitão? Não tô vendo. Cadê? Não tem. Só tem o Gus só, mas o Gus sempre some, então não conta. Cadê as mãos Tem que ter- levantadas, guys? Exato, tem que ter novas pessoas aqui pra conversar com a gente. Senão não tem graça. Exatamente. É. Ô, Mas Ana, deixa eu fazer uma pergunta agora, Vitão, rapidinho. vai lá, Rod. Mais uma curiosidade sobre MetaMask. É a primeira carteira que todo mundo aqui usou, a não ser que alguém tenha entrado talvez um mês atrás e já tinha algumas novas opções. Mas é a carteira da galera, né? Todo mundo começou e usou MetaMask. Só que ao mesmo tempo a gente vê as novas carteiras surgindo, principalmente focando em UX melhor, novas maneiras de visualizar ali o wallet. Então, como que a MetaMask, a Consciência está vendo isso? E como que vocês estão, se tem plano aí de UX, de facilitar ali toda aquela parte de você vai assinar uma transação, tem um monte de código, você tem algum plano visualizando melhorar tudo isso? Então, a nossa resposta para isso, Rod, foi exatamente o Snaps. Então, a gente está pedindo ajuda da própria comunidade de desenvolvedores para trazer essas novidades, sabe? A MetaMask, desde o princípio, assim, o foco foi segurança, né? A gente tem, acho que 95% dos tickets que são recebidos hoje pelo pessoal do Help Desk é com relação a fraude, pessoas que tiveram carteiras drenadas. Então, sempre teve um foco muito grande nisso. E a gente sabe que a gente estava atrás em muita coisa com outras carteiras. Mas agora, com o lançamento do Snaps, eu tenho essa sensação, pelo menos, eu posso estar meio enviesado porque eu trabalho na Consciência, mas eu tenho a sensação que virou um pouco o jogo, sabe? Porque a gente está abrindo tanto as possibilidades da utilização da carteira, e para uma outra carteira conseguir bater a gente nesse sentido vai ser difícil. Então, de novo, a ideia é que
trazer mais pessoas, né, para utilizar a própria Web3, mas com a própria ajuda da comunidade, fazendo o que a comunidade acha que é melhor, eu acho que daí ninguém segura. Não sei qual é a opinião de vocês, mas a minha opinião é essa. O Snaps ele traz uma coisa que as outras não tinham até então. E eu acho legal que o Snaps ele vai usar bastante defeito de rede, né? Que a MetaMask conseguiu ter, justamente por ter sido uma das primeiras a ter um UX melhor. Isso que é engraçado. Hoje o pessoal reclama do UX da MetaMask, mas é que não usou Ethereum Wallet, né? Então, então, assim, não é tão ruim assim, né? E aí já é simplificado pra caramba. Abstraído, né? E o mais interessante é que o efeito de rede da MetaMask ainda é muito grande, muita gente ainda usa, né? E, pô, se você vai construir uma extensão para carteira, você vai construir para MetaMask, porque muita gente, tem mais gente que usa e tal. Mesmo se as outras implementarem também alguma coisa parecida com Snaps, o desenvolvedor ainda vai ficar tentado a deployar primeiro na MetaMask, né? Porque tem mais gente, enfim. Então, é legal porque aproveita bem o efeito de rede que já, a MetaMask já tem. Eu tenho uma pergunta aqui. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta de MetaMask, aí fica à vontade, se quiser. Viu? Eu vou mudar um pouquinho de tópico. Então, ninguém. Acho que não, eu não tinha nenhuma pergunta. Acho que é só uma parada que eu comecei a pensar agora, que tipo prover estrutura para que outros aplicativos desenvolvam por cima, né? Que essas extensões. Eu sei que bom, enfim, a gente está falando agora da MetaMask, né? Com o Snaps, CollabLand está fazendo a mesma coisa, né? Então eles têm um marketplace lá que você consegue desenvolver aplicativos dentro do CollabLand e aí tipo você pode baixar essas extensões, né? Então tá sendo também um. Eu não lembro, vocês tem algum outro exemplo que vocês têm na cabeça também, que tá indo nessa linha também? Eu fiquei pensando aqui, não veio nenhum. Não consigo pensar agora também, não, Gus, mas eu acho que é uma tendência mesmo, né? Se você vê hoje como que funciona aplicativos de celular, acaba sendo uma tendência porque uma companhia em si não vai conseguir trazer todos os benefícios só com os funcionários ali trabalhando, né? Essa foi a ideia também da MetaMask Snaps. Então, eu acho que é uma tendência que a gente vai provavelmente ver crescendo. Bom demais. Eu vou puxar agora um pouco mais para a linha, que é um assunto que eu gosto bastante, porque acho que a Purple vai poder explicar melhor. Mas a linha é uma Layer 2, e ela é uma Layer 2 com algumas coisas que me agradam muito, que é estar em cima de um stack já existente, já aprovado, vamos dizer assim, e também CZK. Uhum. Então, para deploy é fácil e acho que tem mais futuro para quem está na EVM, né? Quem é dev de EVM é fácil deployar e tem um futuro mais promissor, mais longo, vamos dizer assim, mais perpétuo por CZK. Por estar inclinado nessa vertente, já que eu já ouvi falar muito dev já falou para mim que Optimistic Rollup já nasceu morto, praticamente. Que é, tipo assim, uma solução muito temporária para um problema que é muito maior para se resolver com esse tipo de solução. Então o ZK me dá um tempo de vida maior, vamos dizer assim, para a rede. Mas, pô, Ana, falar um pouco sobre a linha, acho que muita gente nem sabe o que é. Certo, então, a linha, como você falou, é um protocolo de camada 2, né, que simplifica ali e eu vou tentar falar não no tecnês, até porque eu também não tenho um background técnico, mas, enfim, que está simplificando o processo de escalabilidade da Ethereum, né? A gente sabe que hoje tem algumas questões
de escalabilidade, né, se for trabalhar com a rede Ethereum. Então, a Linea, ela veio com esse pensamento mesmo de simplificar e diminuir custo, né? Então, com o ZK, com o Rollup ali, você consegue também ter esse benefício. O que eu posso falar da Linea? Tem já muita gente desenvolvendo, o marketing ali por trás está sendo bem forte, porque foi uma das primeiras a ser lançada assim no ecossistema e, e realmente é um protocolo que facilita, assim, não sei o que você quer exatamente que eu fale sobre Linea, mas Não, fica tranquilo. o protocolo em si, ele facilita o desenvolvimento e a galera tá usando pra caramba. Então, não sei se vai ter airdrop, se Essa essa pergunta que pergunta eu traz a ia falar. pergunta, Gwen Linha. mas a gente, Pois é. Wenlina, a gente viu um crescimento super bom, assim, quando a gente fez o deploy da nossa comunidade, né, junto com a atividade lá do Voyage, eu acho que a gente chegou a ter 50 mil pessoas participando ali, e dentro do Discord, uma comunidade bem engajada, querendo realmente construir. E agora que a gente fez o lançamento para o público, já tem uma porção de gente também trabalhando e construindo aplicações que vão fazer muita diferença. Realmente tem muita gente que ainda não conhece, mas vão ouvir falar bastante da linha porque tem uma comunidade forte ali por trás. Muito legal. Eu já fiz a bridge já pra Linha. Ainda não usei nada, mas eu já fiz a bridge já, pelo menos, pra tentar conhecer. E eu acho que é muito legal porque eu pego muito o exemplo da Base, né? A Base, ela tem uma ideia parecida, só no SQ. Mas ela ela permitiu que muitas coisas começassem a surgir, né? Então, lá dentro do ecossistema deles. E eu acho que com a linha vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. A Base, para quem não viu a febre, né, do que foi o que na verdade, ainda tá rolando, do Friend Stack, aconteceu tudo em cima da Base, né, querendo ou não. Então, esse tipo de Layer 2 cria um ecossistema que, pô, muitas ideias legais começam a surgir, assim, né, começa a dar um pop-up, assim, de várias ideias interessantes. E esse ecossistema de inovação é muito legal estar perto. Porque a gente, às vezes, o pessoal fica muito parado dentro de um ecossistema, achando que ali, né, vai rolar as coisas. Mas sempre tem novos sendo fomentados todo o tempo. E aí, muita ideia legal começa a surgir justamente no lugar que está sendo fomentado. Tá rolando algum programa da linha agora, Purple, que, tipo, dá pro pessoal participar? Sim. A gente lançou o Discord mesmo da linha, né? Então, se a galera quiser entrar lá para ficar sabendo, mas tem algumas parcerias que foram feitas e com já produtos que já foram criados dentro do protocolo da linha. E, se eu não me engano, nesse mês está sendo agora na parte de jogos. Então, você faz algumas tarefas, né, de acordo com o que os parceiros propõem ali, e normalmente tem alguma recompensa, não em token, mas não em token assim, com liquidez, digo, mas normalmente tem alguma recompensa que dá para conseguir ali, e é legal para você testar e fazer parte do ecossistema também, conversar com o pessoal que está desenvolvendo. Então eu convido vocês a participarem lá do Discord, é tudo em inglês, mas, bom, o Web3 ainda está meio anglofônica, né? Deixa eu ver aqui como que é o link certinho e eu já passo para vocês. Beleza. Boa. Tem lá, Pergas. Oi? Não, é só perguntar, a intenção é virar DAO a linha? Não, a intenção não é virar DAO, não, viu? Quer dizer, até onde eu sei, né? Porque, por exemplo, eu trabalho num outro projeto também que chama Village DAO e num outro projeto também chamado Education DAO. Então, quando o projeto já tem a intenção de virar uma DAO, normalmente, desde o princípio, eles já colocam isso como
um objetivo final. E a linha não foi ainda conversado sobre isso. Por outro lado, eu não sei se você já ouviu falar da descentralização da Infura. Então, é possível que no meio do caminho também isso se torne um objetivo, assim como se tornou para a Infura. Então, a Infura hoje é completamente centralizado dentro da Consensus e a intenção é descentralizar para que a comunidade possa utilizar e possa decidir em como que vai ser guiado o produto em si. Deixa eu fazer uma pergunta que veio aqui do chat. Aliás, é engraçado, Porra. sempre que alguém menciona a MetaMask aqui no Twitter, a enxurrada O robozinho responde. de bots que vem de scammer aqui. Puta merda. 42 comentários, não é fácil. A Andrea soltou um comentário aqui, ela mencionou a MetaMask, teve 41 comentários de bot oferecendo suporte aqui. E o Pelo Gus, amor que de também Deus. é bot, comentando. Mas então, puxando a pergunta da Andrea aqui, ela comentou aqui o seguinte: existe alguma extensão da MetaMask que faça varredura na carteira e identifique contratos maliciosos já instalados, né? Aprovados ali? Não sei dizer com certeza, Andréia. Eu acho que não. O que eu vi até agora, se você for no site do Snaps, tem uma categoria que chama Transaction Insights. Então ali tem 9 snaps que são nessa área de segurança, inclusive aquele Wallet Guard que eu estava comentando. Mas eu acredito que esse tipo de snap, se não aconteceu ainda, eu não conheço todos os snaps ainda, mas se não aconteceu ainda, vai acontecer rapidamente, porque é algo que as pessoas pedem bastante também. Top demais. O Joker Matt tinha subido, não sei se ele caiu, queria perguntar alguma coisa. Acho que ele caiu. Mas Rod, Oi. tá por aí? Eu vou querer puxar um pouco mais pro lado de carreira da Purple. Se você quiser fazer alguma pergunta mais sobre linha, fica à vontade. Não, vamos lá, vamos puxar, vamos mudar o modo. Acho legal. Beleza. O Purple, como que é? Conta pra gente como que é o dia a dia. Qual que é o dia a dia de alguém que trabalha na Consensus? Ainda mais porque o Consensus tem 4 produtos muito grandes, né? Podendo ser empresas diferentes tranquilamente, que já seriam grandes. E é um trabalho sobre comunidade também, né? Sobre gerenciar múltiplas comunidades, estratégias diferentes. Como que é o dia a dia de alguém que trabalha? É uma pergunta ampla pra caramba, eu sei. Mas é para ter uma resposta mais... para permitir que você tenha uma resposta mais tranquila também. Uhum. Cara, é muita loucura. Eu vou falar para você que eu trabalhei antes, né, na Procter Gamble, 12 anos, uma empresa super grande, uma corporação super bem estruturada, um monte de burocracia, um monte de processo, hierarquia super clara, assim, para todo mundo. E eu saí desse mundo e fui pro mundo da Consensus, que era assim. Eu vou falar e talvez isso soe de uma maneira negativa, mas depois eu vou explicar que nem é tanto assim. Mas é uma bagunça organizada, assim. E eu tô gostando muito. Os primeiros 3 meses, assim, eu tive um choque cultural, porque não porque eu não tinha iniciativa, mas na outra empresa que eu trabalhava, já existia um processo, alguém já tinha feito normalmente o que a gente precisava fazer. Então, a gente mais seguia o protocolo do que realmente criava ali, né? E na bagunça da Consensus, é assim, você tem uma iniciativa, você quer trazer alguma inovação, você faz. E daí, obviamente, que isso gera um monte de trabalho, né? Porque daí você tem que trabalhar com documentação, você tem que identificar quais são as pessoas certas para fazer aquilo que você está querendo. Você tem que. Até recentemente eu comecei a trabalhar num projeto de análise de engajamento, sentimento, e então eu tenho que agora trabalhar
100% assim com um dev. E é muito louco, porque eu não sou uma dev, e ele faz umas perguntas assim, você fica, caramba. Mas por ser dessa maneira, a gente aprende muito. Então, o dia a dia é muito rápido, eu às vezes pego férias, quando eu volto, parece que eu já estou em outra empresa, porque as coisas se movimentam muito rápido, mas é prazeroso trabalhar porque não tem aquela monotonia de uma corporação, digamos, ou quando eu fazia um trabalho que era mais mecânico, né? Então eu gosto muito, assim, tá sendo muito legal e as coisas também evoluem muito rápido, então se sente crescendo, assim, junto com a empresa. Cara, legal você comentar isso, porque, querendo ou não, a consciência ela trouxe bastante coisa para Web3 e a cultura, essa cultura, é legal saber disso, porque a cultura de Web3 no geral, até por ser uma indústria jovem e tal, ela tem muito essa ideia de proatividade, né? É, tipo assim, se você não surgir com o negócio e fizer vontade para aquilo aconteça, fizer esforço, né, e ter vontade para aquilo, aí não vai acontecer. Simplesmente assim, as coisas não vão se mover sozinhas, né? Não existe um fluxo natural das coisas. Você tem que ir lá fazer você mesmo, ou não vai acontecer. Então, eu acho que isso é interessante saber que na consciência, que embora seja uma empresa grande, é, já ainda tem essa ideia, sabe? Vamos dizer assim, acho que a Consciência ela é uma das maiores empresas Web3 que a gente tem, né? Porque as outras maiores que a gente tem que teria são os corretores, no caso, centralizado. Só que aí Exato. não faz produto para Web3. Né? Então, ou às vezes faz, mas enfim, é outro tipo de ideia, né? Mas é legal saber disso. Dá um pouco até de alívio, sabia? Saber que. Não, mas é bem essa cultura mesmo. E a gente tem um hackathon interno, né, que é feito anualmente, tem muita ideia legal ali, os devs realmente, então a gente é dado uma semana para todo mundo trabalhar no hackathon. Tem uma cultura super assim espontânea, sabe? Se você tem uma ideia, se você acha que a sua ideia faz sentido, coloca para frente, arruma um grupo aí para trabalhar e se dedica porque eles dão bastante atenção para isso ali dentro. Que top, que show. Ô, Purple, Hum, você falando aí, eu me vi em você, viu? Porque comigo foi a mesma coisa. Eu sei de 12 anos de uma consultoria que é multinacional, que tem hierarquia, tudo estruturadinho, bonitinho. Aí quando você vai para startup é outro mundo, né? Literalmente outro mundo, né? Você acaba vestindo vários chapéus, com é, certeza. fazendo várias coisas assim. É bem desafiador e gostoso assim ao mesmo tempo, sabe? Eu só não faço cafezinho porque a gente tá tudo remoto, né? Cada um trabalha de casa, mas eu acho que se fosse num ambiente de escritório, tava fazendo cafezinho, atendendo o telefone, aquela coisa, loucurão de startup mesmo. Mas é uma startup muito grande, né? Então tem algumas dificuldades também. Às vezes fica todo mundo muito ali na turminha, na rodinha, né? Rodinha da MetaMask, rodinha da Infura, rodinha da linha, e daí você não consegue comunicar dentro, né? Porque cada um está seguindo a sua agenda. Mas está melhorando bastante. Essa parte aí eu acho que teve várias mudanças estruturais na empresa que agora a gente está conseguindo. Não é só um aglomerado de empresas mais, é realmente uma empresa junto, crescendo os produtos juntos, sabe? E tem muito brasileiro lá, Ana? Só uma pergunta. Porque eu conheço, acho que é a Bárbara só. E você. Não, tem mais alguns, sim, mas aqui no Brasil só tem eu e a Bárbara mesmo. Mas tem brasileiros que não moram no Brasil, no Ah, caso, saquei. né? Tem pessoas E que o, tem gente que mora no Canadá, nos Estados Unidos. e o Daniel, que já é meio brasileiro, né? E o Daniel, que é um americano que melhor fala português que eu já conheci. Eu não conheci o Daniel, Vocês têm. perdão.
Vocês têm que trazer ele pro café também. Daniel Lente, eu mando para você depois o nome Boa. dele, Vitor. Ele é super Faz a legal. conexão depois, Beleza. Dani, por favor. Cara, pô, mano, vocês têm que trazer. O Daniel é super gente boa, velho. Eu gosto É demais só dele, mandar o velho. contato que a Muito gente top. chama. Manda o contato pra Pode nós. deixar, eu mando sim. Ora, o Rob subiu, deixa eu só fazer uma pergunta, senão eu vou esquecer, porque o Gus geralmente ele passa esse vírus pra galera do esquecimento. Eu não sei se você falou lá no início, na primeira pergunta que eu te fiz, mas eu queria saber mais, assim, como que você chegou exatamente na Consensus? Foi alguém que estava lá dentro que te conhecia, recomendação, você se inscreveu e passou por entrevista? Uhum. Como que foi esse processo? Então, eu tive que passar pelo processo de entrevista, tudo, mas quando eu fiz aquele projeto de rastreamento do nosso supply chain lá da Procter, eu conheci um grupo de pessoas, né? Na verdade, a gente contratou esse grupo, que era uma empresa da Mesh, da Consciência, chamava Trium na época, e eles estavam fazendo a infraestrutura para a gente conseguir fazer essa rastreabilidade das peças do nosso barbeador, no caso. E nós trabalhamos mais ou menos um ano nesse projeto, então eu conheci bem eles e foi assim. Daí depois, quando eu decidi vir para o Brasil, essa empresa ela tinha sido comprada, daí sido integrada na Consensus, então eu conhecia pessoas que já estavam dentro da Consensus, entrei em contato com eles, eles falaram, Ana, tem vários cargos aí disponíveis, várias oportunidades, e daí eu apliquei, passei pelo processo, mas claro, como eu já tinha uma pessoa lá dentro, eu acho que talvez foi um pouco mais fácil para eles me chamarem para a primeira entrevista. Boa, boa, legal. Deixar um alô aqui no Rob. E aí, Rob, DM, quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta pra Ana? Opa, eu queria fazer duas perguntinhas Boa, rápidas. manda lá. O Purple, eu cheguei atrasado, eu não sei se você já falou sobre isso, mas eu tenho uma pergunta prática e uma mais aberta, mais filosófica, né? A prática é se os snaps, se a Consensus pensa em ter um modelo de negócios que o criador do snap pode colocar uma precificação ali, né? Alguma forma de captura de valor que é compartilhada entre o criador do Snap e o MetaMask, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta mais ampla, eu que acompanho o Ethereum aí há um tempo, eu sempre via que eu considerava que um dos motivos que o Ethereum teve tanto sucesso foi ele ter separado desde o começo, ter uma empresa forte de infra que nem a Consensus e ter a fundação do Ethereum Not for Profit ainda. Bem parecido com o que foi a Linux Foundation e o Red Hat, digamos assim, na época do open source. E eu acho curioso que as outras Layer 2 ou outras blockchains não seguiram, não copiaram essa fórmula, né? Tipo, gente, vamos ter uma empresa aqui que é para lucro e que vai ser infraestrutura e uma outra que vai ser uma fundação, sei lá, um Solana e tal. Eu queria ouvir sua opinião por que você acha que não aconteceu esse mesmo movimento nas outras chains? Tá, boa, Rob. Sobre MetaMask Snaps, eu não sei te dizer, tá? Mas eu posso dar uma investigada. A princípio, pelo que eu entendi, a ideia é realmente crescer o número de extensões que sejam utilizáveis, né, por usuários sem cobrar, tá? Então, tudo que vai ser colocado ali não tem um modelo de negócios por trás com relação ao valor. Mas eu posso perguntar se isso se tem a intenção mais para frente. Sobre a segunda questão que você fez, eu tendo a concordar. O que aconteceu? O Joe Lubin, que é o fundador da Consensus, ele também é o cofundador da Ethereum, né? E era um homem de negócio já na época, um desenvolvedor, e percebeu que se não tivesse essa parte de estrutura e infraestrutura para levar a Ethereum para frente, talvez até funcionaria, mas não tão bem como funciona hoje. Agora, por que as outras não fizeram isso? Talvez porque não tinha alguém ali com essa cabeça mais, digamos, da parte de negócios mesmo.
E o que me parece, talvez, quase que impossível, porque sempre tem alguém que leva para esse lado. Mas o Web3, às vezes, a gente tende a se apegar muito à parte de desenvolvimento e como trazer a descentralização raiz mesmo, como trazer um produto, e talvez não pense tanto na parte de negócios, até como um ethos assim da própria cultura, né? Contra a centralização, contra é, ganhar em cima de informações das pessoas. Então, eu acho que talvez faltou assim alguém com experiência já como o Joe teve na Ethereum. Não sei, deixo aberto aí para outras opiniões também. Boa, valeu. Ótima pergunta, porque eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso, esse casamento aí mais for profit de infra e a parte mais da rede e que manteve, né, uma certa descentralização também. Porque, por exemplo, é estranho, isso ficou tão marcado na mente das pessoas de que Ethereum Foundation é um negócio mais descentralizado e que não é for profit e tal, que é estranho a gente ver a Solana, por exemplo, lançando telefone, celular, né? É estranho pra gente, uma rede lançando celular, é muito estranho, porque o ethos inicial setado ali muito por Ethereum é que rede é uma rede, não é for profit. Se você for construir infraestrutura for profit, aí você faz um outro negócio. Interessante isso, nunca tinha pensado, mas foi justamente setado por essa parceria aí. Muito bom. Ô, Vitão, quer passar a palavra de hoje? Ou você precisa pegar aí? Não, calma. A palavra de hoje é infinito. Boa, infinito. Quer dar um alô nos parceiros também? Vou dar um alô nos parceiros. A gente tem, pessoal, 2 parceiros no café hoje em dia. Um deles é a Piquenique, a gente está fazendo uma campanha com eles aqui, que é uma campanha de desenho à mão, de preferência, que é explicar DeFi de forma mais simples possível usando desenho. Eu vou opinar aqui a campanha com a Piquenique. Vai ganhar R$200 até o final do mês, o melhor desenho. E o segundo patrocinador é a Web3 Valley, que inclusive a Purple é mentora lá. Cadê? Deixa eu deixar o Gus subir aqui. Pronto. Por isso que eu puxei o momento, o oferecimento agora, Vitão, pra gente entrar na Web3 Vale e fazer as perguntas da Ana sobre isso também. Então vai lá. A Web3 Valley é uma aceleradora, Web3, preparando projetos brasileiros para tanto receber investimento quanto crescer. Mas eu vou deixar a Purple também falar como está sendo a experiência dela lá. Boa. Ô, Ana, como foi ser mentora lá? Qual foi o contato com as startups? Se você também percebeu alguma... que você foi mentora, né, primeiro? E se você percebeu alguma pergunta muito clara, assim, ou algum ponto que chamou a atenção das startups desse primeiro Fast Track que teve? Olha, eu já sou advisor de algumas startups, assim, já há alguns anos, né? E tenho visto, assim, mas eu percebi que na aceleração, as startups meio que dá aquele declique, sabe? Realmente, eles, eles, eles mudam a forma, como que eles veem o próprio negócio. E isso se dá muito assim, claro, a mentoria, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, a mentoria é boa, tudo, mas eu acho que tem também essa questão de estar ali focado naquilo só e se dedicando para fazer o negócio fluir até o final e apresentar para os investidores, sabe? Então eu vi um crescimento assim gigantesco de todas as startups do Bet1. Assim, acho que é um programa que vale muito a pena, uma startup que está ali no começo e que precisa talvez de uma ajuda com alguns itens que não tem como todo mundo saber tudo, né? Então, realmente, você é forte em desenvolvimento, mas aí precisa de auxílio em outras questões, go-to-market, a própria parte de marketing mesmo. Então, tem muita coisa que vale a pena.
A minha impressão foi essa, a startup sai de outro jeito de que entrou ali. E daí depois, mesmo que não tenha investimento necessariamente no primeiro momento, só o network que faz com os mentores e com a comunidade no geral ali, eu acho que vale muito a pena. Boa, você foi mentora sobre qual assunto? Como? Desculpa, não Você foi escutei. mentora sobre qual tema lá no primeiro batch? No segundo? No primeiro, a gente falou sobre pesquisa de mercado. Então, Boa. eu trouxe a pesquisa de mercado que a Consensus fez no começo, faz uns 2 meses, 3 meses, acho. E aí a gente... Porque normalmente um pitch, para ele ser bom, assim, ele tem que ter um bom embasamento na dor do mercado e onde que está a oportunidade, né? Então, a gente pegou essa pesquisa e fomos destrinchando, assim, para cada startup o que eles poderiam estar usando. Muito bom. Vitão, Gus, pergunta para Ana em relação a isso? Uma pergunta que eu tenho é se você sente que os projetos brasileiros que estão começando, os early, né, se eles têm algum vício, vamos dizer assim, alguma coisa que eles poderiam melhorar, em comum, assim, entre eles, né? Que você acha que poderia ser pro empreendedor, pro builder que está construindo, ou até pro founder, poderia ser ajustado, sabe? Tem alguma coisa que você percebeu? Uhum. Eu não diria assim só nos projetos do Brasil, é um pouco no geral, assim, às vezes as pessoas acabam surfando meio em onda, né, de inteligência artificial, de blockchain, e querem utilizar isso para conseguir capital. O que eu entendo faz sentido, né, já que os VCs estão procurando por startups que estão trabalhando com isso. Mas, no geral, assim, eu tenho dificuldade quando a startup não consegue trazer o valor que ela está agregando, sabe? É um produto para startup ganhar dinheiro, tudo bem, tá ok, mas como que agrega valor para o consumidor? Então, em algumas startups eu vejo que a utilização do blockchain ela é mais pela questão de hype do que pela questão de trazer alguma inovação mesmo que vai modificar e vai melhorar a vida da pessoa que vai utilizar aquilo, né? Então, sempre quando a gente está conversando com as startups, a gente tenta trazer isso do projeto, né? Aonde que está agregando valor e por quê? Inclusive, teve uma startup que passou pelo Fast Track 1 que eu comentei, viu? Eu acho que não precisa blockchain para o seu projeto. E daí depois eles modificaram para realmente fazer sentido o blockchain ali. Mas então, na minha visão, eu acho que é um pouco isso. Mas não vejo isso só como no Brasil, tá, Vitor? Vejo isso meio que geral, assim. Acho que no Brasil não teria nada, assim, que me chamaria muita atenção. Pois é, as narrativas são assim mesmo. No começo do ano, tanto de empresa que eu acompanhava no LinkedIn que botou alguma coisa de AI ali que tava fazendo, tá inacreditável. Multiplicar a valuation por 10 automaticamente. Eu vi muito meme bom sobre isso, cara. Tipo, o VC ano passado recebendo o cara de blockchain. Aí hoje o cara, não conheço você. Aí ele, vocês são o cara de entra aqui. Eu vi muito meme bom sobre isso. Como fazer 10x do seu valuation automaticamente? Coloquei no fim ali Ponto da XYZ. headline. Sei. Ô Gus, faz sua pergunta do milhão pra Ana. Eu não sei se você conseguiu pensar no metade até o momento, pra gente liberar a galera pra sexta-feira. Vai ter drop da linha e da MetaMask. 500 mil cada um e pronto. Brincadeira. Então só uma dica aí, ela falou que vai ter descentralizações aí. Descentralização significa token, possível airdrop, né? Possível airdrop. Então. Possível airdrop, milhão. Pronto. Bilhão. Já era. Não. Nem precisa perguntar, você já tem resposta. Falamos com a Ana, mentora da Web3 Dev. Como que é? O Web3 Valley. Web3 Valley. Falamos com a Ana, Senior Community Manager da Consensus.
falamos com a Ana, eu esqueci a posição da Ana na linha. Mas faltou a Ana, fundadora do Metadilho. Eu queria ver ela fazer o Metadilho aqui hoje. E ela tem um bom da MetaMask, da MetaMask Snaps. Ah, é verdade. Então, viu? Deixa eu lembrar. Eu tenho um amigo que quando ele vai na festa, ele pede para beber Red Bull com vodka. Mas eu gosto de Metamax e Snaps. Eu não sei se fala assim. Eu gostei. A piada É Snaps? Eu acho que é Schnaps que fala em alemão. Ô, louco. O pessoal avacalha. Mas pra quem não conhece, tem uma bebida que chama Schnaps lá na Alemanha. É ruim, metadilha é ruim quando você tem que explicar, né? Né, Gus? A gente combinou isso. Não pode Você tem que explicar. explicar. Mano, o Metadilho, ele tem que ser ruim ou tem que ser muito ruim pra gente dar risada. Essa é a ideia do Metadilho. Ai, gente. Mas foi bom. Pelo menos fizemos. Não, eu gostei. Foi rápido. Foi boa. Gatilho rápido. Ô, Purple, deixa um recado final aí pra galera. Onde que é melhor entrar em contato com vocês, se quiser fazer algum convite específico, fica super à vontade aí. Esse espaço é seu. Então, gente, é isso. Queria agradecer o convite, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Acho que vocês trazem um conteúdo super interessante para quem está no ecossistema, para quem está chegando. Então, parabéns. Para quem quiser entrar em contato comigo, é pelas redes sociais, ou Twitter, ou normalmente LinkedIn. Eu não uso muito o Insta, apesar de seguir as contas principais, eu não uso muito lá. E continuem usando a MetaMask, tá? Não fiquem chateados se ela não é tão bonita quanto as outras. Que a gente vai melhorar, com certeza. Mas é isso aí. Não queria avacalhar não, mas ó, eu sempre continuo na MetaMask. Quem eu sei que saiu, tá aqui do meu ladinho, ó. Vou testar umas outras. Nossa, nem Judas foi tanto assim. Eu cheguei numa chamada esses dias e estavam só xingando a MetaMask. Eu falei, chora, mas daqui a pouco vocês voltam. Agora eu quero ver quem que vai segurar. O pior é que hoje em dia eu uso a MetaMask mais do que as outras. Sinceramente falando. Mas Você acaba voltando pro old school sempre, Vitão. Mas eu já falei pra Purple, MetaMask tem os meus mixed feelings aí. Agora, Lina eu gosto bastante, sempre foi. Ela sempre vai ver qualquer coisa que eu falo da Lina é legal, porque eu gosto. Boa. Muito bom. Meus queridos, foi um prazer então. Valeu, Rob e Gus, que subiram. Pessoal, vê se aparece com nós aí mais na semana que vem. Levantem a mão que a gente quer que vocês participem o máximo possível com a gente. A gente faz isso para justamente que vocês subam. Beleza? Ótimo fim de semana. Daqui a algumas horinhas o episódio do Café vai estar lá no YouTube e Spotify. Só jogar Café com NFTs. E a gente se vê na segunda-feira, guys. Tamo junto, meus queridos. Ótimo fim de semana. Obrigado, viu, Purple, Valeu, por ter Ana. aceito o convite. Um abração. E obrigado, Rob, por ter subido também. Gus sobe sempre. Obrigado. Valeu. Gus não precisa de obrigado, mas falou. Não, só vocês.